Oi, pessoal. Então, estamos aqui para mais uma aula com tema de atualidades, as tensões entre China e Índia. Nós vimos que algumas semanas, neste ano de 2020, alguns conflitos ali entre soldados indianos e chineses, o que provocou aí a morte de 20 soldados indianos. No lado chinês, há também aí comentários. O governo indiano disse que houve mortes também do lado chinês, o governo chinês não confirmou essas mortes. Mas o que a gente precisa entender aqui, que eu vou explicar um pouquinho desse histórico, tá? Como a situação chegou aí até 1962, quando a gente teve uma guerra entre China e Índia, disputando aí territórios. Vamos aqui entender um pouco. Primeiro, mapear a região, entender quais são as áreas em disputas. Então, nós temos aí o território mais ao norte de Askai-Chin e o território de Arunachal Pradesh. Tá? Então, temos aí dois territórios em disputa entre China e Índia. Tá bom? Então, só localizando para a gente aí começar a compreender. A questão é o seguinte, pessoal. Lá em meados aí de 1846, os britânicos, eles, né, que colonizaram a região ali da Índia, eles foram até o norte, né? Eles dominaram ali a região tomaram a região da Caxemira, tá? Dominaram aquela área e tentavam criar ali delimitar com o Tibete e a China uma fronteira. Porém, nem China nem Tibete ligaram muito para os britânicos e as fronteiras acabaram não sendo aí demarcadas, tá? Então, primeiro ponto, os britânicos em 1846 tentaram, ou melhor, dominaram aquela região da Caxemira, tentaram delimitar as fronteiras junto com a China e o Tibete, mas não houve aí muito acordo, não houve atenção por parte nem do Tibete nem da China. A China que, na verdade, dominava a região do Tibete naquele momento. O que é que acontece posteriormente? A região de Ascai-Chin, vamos lá voltando para ela, é essa áreazinha aqui, os britânicos chegaram a avançar sobre essa região. Essa região é uma das mais isoladas do mundo, não tem aí povoamento nessa área, mas eles avançaram sobre essa região. Na verdade, posteriormente, o objetivo britânico vai ficar mais exposto, porque em 1899 ele reconhece o Tibete como essa região pertencente ao Tibete, a região de Ascai-Chin, que a gente mostrou há pouco. O objetivo era, de uma certa forma, impedir uma futura expansão da Rússia, do Império Russo naquele momento, chegasse àquela área. Tá? Então, colocar ali, vamos dizer, alguns obstáculos para uma possível expansão do Império Russo. Aí você pode falar, puxa, professor, mas está tão distante, observando o mapa da Rússia hoje, observe que no período da União Soviética houve o domínio da Ásia Central ali, parte da Ásia Central, pelos russos, pela União Soviética nesse caso, né, pelos soviéticos, então aquele temor lá do passado, vamos dizer, que os britânicos tinham, talvez aí tivesse uma lógica, né, já que a Rússia teve uma expansão continental e não igual os países da Europa, que foi aí além mar a expansão desses países. Mas voltando aqui, os britânicos estiveram lá e depois reconheceram esse território de Ascai-Chin como um território do Tibete, em 1899. Em 1914, houve uma Convenção de Simla, tá, em 1914, onde os britânicos, né, juntamente aí, assinaram alguns tratados com os tibetanos. Na época, o Tibete tinha de forma unilateral proclamado a independência da China. A China passava por um período muito conturbado, que foram os anos de república na China, os primeiros anos, bastante conturbado. Depois, aí na década de 20, ocorre aí chega a um conflito civil, né, o início de um conflito civil de um grande período entre nacionalistas e comunistas, mas nesse período aí, então, o Tibete se declarou independente.
E aí, nessa convenção de Silla, em 1914, foi aí delimitado uma linha que eles chamam de linha de McMahon, tá? Essa linha de McMahon, ela avança a área territorial da Índia mais ao norte. Onde? Vou mostrar aqui para vocês. Essa região aqui, essa é a linha de McMahon, tá? Essa aqui, no território de Arunachal Pradesh, certo? Então temos aqui esse território. Então a linha, o território da Índia vinha até aqui, certo? Da Índia Britânica, expandiu mais ao norte. Um acordo aí assinado com o Tibete, embora o Tibete nem levou muito em consideração, mas assinou com o Tibete essa área. De fato, o Tibete concordou, embora na prática não tivesse tido muitos efeitos inicialmente. A China, na época, não concordou, não foi consultada, até porque o Tibete era um país, estava independente, era uma região independente, tá bom? Então, olha só o problema que isso vai causar posteriormente. Nessa mesma convenção de 1914, nós tivemos aí a tentativa da Índia também de, na verdade, ela reivindicou o território de Askai Chin. Reivindicou, porém não teve aí muitos, embora a China ficou com medo, com certo temor dessa postura das Índias Britânicas, essa região não foi dominada pela Índia, tá? Embora já começou desde lá de 1914 essa reivindicação. Tá? Já os britânicos tinham, de uma certa forma, dominado aquela área lá no passado, então a Índia achava, a Índia Britânica acreditava que aquele território seria dela, por direito, a região de Askai Chin. Tá? Mas o fato mesmo consumado, né, de uma certa maneira, sem a autorização da China, foi aí o domínio do território de Arunachal Pradesh. Um certo reconhecimento, vamos dizer. Há uma importância grande para esse território de Askai Chin, porque ele liga aí algumas áreas da China, tá? O território do Tibete, olha aqui, região do Tibete atual, ao território também aqui, uma passagem, existe uma rodovia aqui que liga a região dos uigures, né? A região de Xinjiang, tá? Uma região que tem aí uma população um pouco diferente, com hábitos diferentes. Eles têm uma ligação com o islamismo na China. Tá? É nessa região, embora tenham passado aí muitas dificuldades com os comunistas. Tá? Há denúncias, por exemplo, que nessa região tem campos de reeducação. Ou, como alguns preferem já diretamente falar em campos de concentração nessa região de Xinjiang, tá? Então a gente tem uma estrada do Tibete ao Xinjiang nessa região que a China considera muito importante. O que é que acontece, pessoal? Para ficar claro aí, quando os comunistas ascendem ao poder, chegam ao poder em 1949, derrotaram lá os nacionalistas liderados pelo Chiang Kai-shek, os comunistas tentaram aí conversar, né, sentar e delimitar as áreas, o território da China. Na época que os comunistas ascenderam, em 1950, a Índia reconheceu o governo comunista, tal, da República Popular da China. Tudo bem. Os dois países tiveram até uma certa proximidade, uma certa amizade, interesses aí mais em questões comerciais. Porém, a Índia passou a reivindicar cada vez mais os territórios de Askai Chin e Arunachal Pradesh. Começou, de uma certa forma, a reivindicar muito. A China, ela fez propostas, por exemplo, de ceder Arunachal Pradesh e que a Índia cedesse aqui Askai Chin. Essas áreas começaram a ser ocupadas por tropas dos dois países e começaram a se enfrentar, várias tensões que ocorreram lá por volta de 1959, nos anos posteriores, até que em 1962 essa postura um pouco mais intransigente da Índia levou a um conflito entre os dois países. A China não admitia ceder os dois, tá? E a Índia queria os dois territórios, tá? Os dois principais que eu estou destacando, tá? Acontece, pessoal, que aí começou o conflito. E no conflito nós tivemos aí uma derrota da Índia. A Índia foi
A Índia já lembra independente, que ela conseguiu sua independência no final da década de 40. Essa Índia independente, ela perde, né, nesse conflito em 1962 de uma forma assim vergonhosa até, tá? Só que a China fez o seguinte: a proposta que a China tinha feito, a China continuou dominando aqui o território de Askai-Chin, mas Arunachal Pradesh permanece hoje sob o controle da Índia, a linha de McMahon, tá? Ela tem sido aqui respeitada. Nessa região aqui, nós tivemos a outra linha que foi formada na região. E aí a gente chama essa linha de linha do controle real, tá? A linha do controle real, nós temos aí uma divisão na área de Askai-Chin entre China e Índia, tá? O território de Ladakh na Índia com o território de Askai-Chin na região da China, tá? Olha só, aqui nós temos essa divisão e aí nós chamamos de linha de controle real, ok? Só para compreender que então nós temos um histórico desde a Convenção de Simla ou bem antes da convenção, tá? O reconhecimento por parte do Império Britânico na época, de Ascai-Chin como território tibetano, e na Convenção de Simla, a assinatura, o reconhecimento do Tibete independente e que o território de Arunachal Pradesh era território indiano, ok? Nessa guerra não houve um tratado de paz, essa é uma das questões. Foi assinado um cessar-fogo que em 93 foi reconhecido pelos países. Tá? Até que eu deixo essa informação aqui, tá? Houve um reconhecimento dos dois países, um acordo aí bilateral, reconhecendo essa linha, a linha de controle real, com a divisão entre os dois países. Qual que é o problema atual? Essa linha ela atravessa uma área de uma topografia muito complicada, muito complexa, muitas montanhas, por exemplo, lagos na região, e isso, de uma certa forma, acaba fazendo com que as tropas dos dois países, em alguns casos, se encontrem. E aí rola meio que uma tensão entre essas tropas e, em muitos casos, chega aí a certos conflitos, como o que aconteceu agora em 2020. Tá? Se bem que é uma área que é proibido o uso de armas, e a questão aí, muitas vezes eles vão na mão, nas pedras e nas pauladas, foi o que aconteceu no caso aí da morte dos 20 soldados indianos. Tá bom? Então, só em um resumo para a gente entender essa tensão que ocorreu aí entre Índia e China. Um abraço, gente. Obrigado. Tchau, tchau.